Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um dos esquemas fraudulentos, tá? Dos vizinhos do crime organizado. Que é o seguinte, o esquema, tá? De calúnias, tá? E fraudes dos vizinhos do crime organizado, tá? Diante da espionagem, ok? Então vamos lá. É um esquema que eles usam tanto para apagar testemunhas, como para fazer pessoas viverem vida second life, tá? Como para que eles possam criar diversos tipos de difamação, tá? Calúnias e conspirações contra pessoas, tá? No submundo da espionagem. Eu vou explicar para você como é que funciona, tá? É o esquema que funciona em todos os bairros, tá? Em todos os bairros estão loteados, tá? Pelos vizinhos do crime organizado e os bandidos satânicos daquele bairro ali. Então, primeira coisa, todos os bairros estão loteados por isso daí. E são duas castas, os vizinhos do crime organizado e os bandidos do bairro, satânicos, tá? Do bairro, tá? São a mesma coisa, é uma mediação de dois grupos, a parte social e a parte antissocial, tá? Os bandidos e as pessoas sociais que estão ali, que estão mandando naquele bairro, eles são donos do bairro. Em outras palavras, eles não são donos do bairro. Como é que eles vão ser? Né? Teoricamente, eles são donos do bairro. Mas como eles vão ser na prática? Aparelhos eletrônicos de vocês. Na sua casa tem um aparelho eletrônico, pelo menos um tem. Né? Um é eletrônico. Esses bandidos estão mandando dentro da sua casa. Você vai falar isso para todo mundo. Mas, ó, Jorge, eu não uso Microsoft nem tablet. Nem celular eu tenho. Tem um telefone fixo, tem uma televisão, tudo isso daí são aparelhos de espionagem, tudo isso daí os bandidos espionam você através desse, até através de televisões mesmo, sim, ok? Até de televisão eles espionam vocês. E a televisão é um aparelho de filmagem, tá? Como eu falei para você que os telefones desligados no gancho são captadores de som 24 horas, tá? Preste atenção. Então a primeira coisa é as castas. Os vizinhos do crime organizado, que é manjadores de rola, mochibas, vagabundo, coçadores de saco, puxadores, todo tipo de coisa, tá? Que rola daquele pessoalzão que vive socialmente. E os bandidos mesmo, que são aqueles que estão praticando magia negra, estão praticando despacho, estão praticando macumba, estão roubando no seu aparelho, estão passando a mão em tudo que é seu. E esses dois grupos vão fazer potencialmente fraude. Porque os vizinhos do crime organizado, a parte social, eles vão receber dinheiro para fazer essas conspirações, vão atuar bastante na parte de fraude e de calúnias, que é o que eu vou falar aqui, tá? Preste atenção para você entender. Nisso eu quero falar para você. E onde é que fica, Jorge, a questão da polícia e das leis nessa situação? Tudo a favor deles, tá? Significa que a polícia está junto com eles nesse esquema, tá? Sim. A polícia está junto com eles nesse esquema. E as leis estão funcionando a favor deles. Tanto para manter eles completamente imunes a essas leis, tá? Imunes à polícia, a tudo que eles fazem. Qualquer coisa ilegal, assim, pegando no nível bem legalista mesmo. Tudo que eles estão fazendo de ilegal nem existe. Mas qualquer coisa que você está fazendo, que é o seu direito de fazer, isso daí é transformado em ilegal, tá? Ver pornografia, você sabia que é proibido ver pornografia, os vizinhos do crime organizado? É cômico, não é assim? Manjando pirocas 24 horas. Veja sempre pornografia de garotinhas, tá? Procura aí onde tem pornotim, tá? Ok? Preste atenção, tá? Com a ditadura, tá, do crime organizado dos bairros, eu tenho para mim que estão banindo o pornotim dos sites, tá? Sim, estão banindo, tá? Ok? E aí vai aumentar o esquema sanguinário, tá? De assassinatos de homens, tá? Manjação de punheta. Eu quero que você fale para milhares de pessoas, para você aumentar o pornotim dentro dos sites pornôs. Tá bom? Ok? E aí eu recomendei um site muito maneiro aqui que eu vi, tá? Eu fico sentido aqui, vou falar bem rápido, tá? Ó, número 18, digita o número R18, digito R com o número 18.com. É um site que você vai encontrar pornotim ali, tá?
Ah, já sei, Jorge, under 17. Ih, under 14, ok? Consegue entender? Tem garotinha até de 11 anos ali, rapaz. Só brotinho mesmo, ok? É isso daí que você vai encontrar. Aí por que eu tô falando assim? Porque você provavelmente gosta. Poxa, eu não gosto só de menina japonesa, não. Eu gosto de. Aí eu não sei. Aí você veja qual é o site aí que tem, tá? Ok? Que tem meninas europeias, meninas de outros perfis aí, tá? Ok? Você veja aí, tá? Pronto, por isso que eu tô colocando a imagem Copyland atrás. Porque a polícia e as leis eles estão completamente imunes, mas são criminosos mesmo. Tá? Estão entrando e saindo da vida particular de vocês, fazendo fraude, as maiores fofocas, tá? E muito mais que isso daí, um submundo de internet. E aqui eu vou falar de uma das fraudes. Eu tinha uma coisa para falar antes de entrar nesse assunto, mas eu vou colocar logo o assunto, se eu lembrar eu coloco no final, preste atenção. Que é o seguinte, eu vou direto num esquema que é o seguinte, o esquema é o seguinte, eles vão ficar diante de aparelhos de espionagem, ou a saber, todos esses aparelhos estão sendo espionados. Então eles sabem que por trás desses aparelhos tem eles mesmos espionando, eles mesmos, vizinhos do crime organizado, e tem outras redes de espionagem que eles se conectam ou que eles sabem que estão espionando, porque eles são espiões, eles sabem como é que funciona isso daí, tá? Co-espiões, tá? Ok? Eles são co-espiões, eles estão espionando ali naquele aparelho ali. Eles sabem que os outros vizinhos do crime organizado estão espionando com eles e que tem outros grupos de bandidos de outros bairros e de outros locais espionando também. Então eles começam a fazer assim, olha, aquela pessoa, você viu aquela pessoa assim? Eles começam a falar várias mentiras na frente do aparelho. Eles ficam falando ali as mentiras que eles quiserem. Preciso explicar para você? Ficam ali falando. E aí passa as informações, tanto informação gravada, quanto ouvindo em tempo real, quanto outros bandidos falando outras coisas também de você em vários locais. Falam o que eles quiserem fazer. Seja difamação, calúnia, principalmente calúnia, tá? Ok? Um esquema fraudulento assim para destruir pessoas mesmo, tá? Ok? 24 horas, tá? Eles estão fazendo o que eles querem com isso daí. Só que aqui, presta atenção, o submundo da espionagem está comendo solto diversas difamações e calúnias contra você, tá? O submundo da internet, tá? Que não é só, não é direto, vou dividir em duas partes. Ó. O submundo da internet, eles estão usando a internet para difamar e caluniar pessoas, num reduto da internet onde você bem pouco vai ver o que eles estão fazendo. Consegue entender? Eles estão vendo e quem é envolvido com espionagem, magia negra e conspiração está manuseando informações suas, tá? São assassinos, sanguinários, torturadores, tudo associado com os vizinhos do crime organizado, nesse submundo da internet, tá? Os vizinhos sociais, esses aí mesmo, tá? Ok? Eles mesmo. Presta atenção. Está funcionando nesse submundo aí da internet, que eles sabem chegar nisso daí, tá? Ok? Eles sabem como acessar este submundo de uma internet mesmo. E a outra situação é, independente de uma internet, ou seja, de uma rede de comunicação, de uma rede fixa, né, de internet, a espionagem, o que está sendo ouvido, o que está sendo falado, o que está rolando no submundo da espionagem, e que automaticamente eles estão usando a tal da internet do submundo para fazer também. Mas 50% é só as intrigas que eles estão fazendo com serem ouvidos, tá? Serem ouvidos e falando. Aqui no caso eu falei da parte de difamação com calúnia. Mas nesse vídeo eu estou falando para você, pronto, isso daí está comendo solto. Aqui no caso a gente está falando de uma fraude de calúnia onde os próprios vizinhos fazem a mesma coisa. É aquela pessoa, né? É isso daí. E eu sei muita coisa daquela pessoa. Assim, aquela. Aquilo ali, rapaz, tem filho que ele não assume. Ih, aquele cara é viado. Ou então, eu vi aquele cara com travesti, rapaz. Ih, aquele cara já matou alguém, rapaz. Já matou, eu ouvi ele matou. Eu cansei de ouvir aqui o cu David fazendo na minha frente aqui do lado aqui. Ó, eu tava com fulano de tal aqui, a gente ouviu aqui. Olha, se eu pegasse esse estofador e desse um soco na cara dele, eu duvido se eu não ia quebrar o osso da cara dele. É isso daí, que é o Cu David, o Boné, o Mochibão, o xerife que vem aqui, que mais? O Castor. Que mais? Tem um outro também.
E o Paraíba aqui, que quando entra aqui, é uma nuvem de fumaça com pó, assim, quando ele entra aqui na estofaria aqui. É um dos caras mais bem frequentados aqui da estofaria aqui. Ok? Que é o chamado o olho de culhão, né? Que entra aqui. Que é um dos indivíduos mais nojentos mesmo do coisa aqui. É uma das mais altas recepção aqui, entendeu? Presta atenção, pra você entender. São esses vagabundos aí. Então é isso daí, tá? Um esquema de fraude para caluniar mesmo, tá? Ok? E para fazer fraude. Outra coisa que eu já falei. Música alto estão fazendo fraude. E as fraudes não ficam somente no nível de conversas, já é gravíssimo isso daí, tá? Ok? O indivíduo tá falando mentira da vida dos outros, tá? Preste atenção. Essas mentiras têm como objetivo criar situações de intriga para destruir uma pessoa, tá? Para que a pessoa viva vida Second Life, tá? E também tramas de morte também, tá? Ok? E uma outra coisa que eu posso acrescentar isso daí, transformar tudo que você está falando em mentira. Você está se empenhando pela verdade ou por alguma coisa, está sendo feito um trabalho contrário de você, para que as pessoas venham estar sempre dando descrédito a você. Você nunca venha progredir. E uma das coisas que está apoiado esses vagabundos é doutrinas, tá? Vou colocar aqui, porque se eu falar isso aqui vai dar a impressão que eu estou fazendo campanha política de Albe, mas por quê? Porque o outro grupo também faz, que é a ideia de eles terem o direito, tá, de fazer uma pessoa não progredir por causa de um partidarismo político, tá? Por exemplo, vou explicar para você. Os indivíduos que são de direita, em que essa pessoa está progredindo, eles têm o direito de matar essa pessoa, presta atenção. O indivíduo está apoiado num determinado partido político A ou B. Quando ele nota que uma determinada pessoa está progredindo e isso não vai favorecer o interesse político dele, ou o que a pessoa tem é a verdade que coloca abaixo as mentiras que aquele lado ali está favorecido, eles têm o direito de conspirar, de caluniar, de fazer fraude, de perseguir, tá? E de não deixar essa pessoa progredir. É daí que se originou a questão do cancelamento, tá? Aquele negócio do cancelamento é a mesma coisa, tá? Só quem mostra sou eu, tá? Esse negócio do cancelamento é uma versão social, tá? De várias conspirações que eles fazem no submundo. Eles mesmos, esse pessoal social, dessas conspirações que eles fazem, que vai uma versão social do cancelamento, tá? Para justificar, tá? Por inveja, por usurpação, tá? Eu falei no vídeo aqui ainda agora, que esse negócio do cancelamento, com outro nome, chamando isso de boicote, chamando isso de parlamento do cu no seu olho, chamando isso da degradação sem limite, dentre várias outras nomenclaturas que eu fui criando aí ao longo dos tempos, é exatamente isso daí que eu venho denunciando esse tempo todo, tal do cancelamento, essa merda aí, tá? Ok? O cancelamento é um esquema para prejudicar uma pessoa e fingir que essa pessoa não tem direito, tá? Aquilo que é de direito da pessoa. E aí, presta atenção, e aí, percebeu o partidarismo? Eles têm o direito de fazer fraude, destruir aquela pessoa e não deixar que ela progredir, direita e esquerda, tá? Quando eu comecei a falar isso, começaram a praticar magia negra em mim, tá? Os conservadores e os esquerdistas praticam magia negra no seu cu, tá? Ok? Presta atenção. Então é isso daí, tá? Ok? Então você entendeu, tá? O esquema fraudulento dos vizinhos do crime organizado, tá? Esses indivíduos, é o esquema da inveja mesmo. O esquema da inveja financiada também, que eu venho mostrando pra você, tá? Ok? O esquema também, que é outro esquema que eu mostro pra você, o esquema do pistolão, destruição. Favorecer sempre uma pessoa e tá sempre degradando uma outra em detrimento. Tá sempre falando mal de uma pessoa e sempre falando bem de outra. Baixe os dossiês, tá? O resumo do caso moniquemorais.blogspot.com. Os vizinhos do crime organizado, esses satanistas que encostam o cu no seu olho, tá? Só quem mostra essas coisas pra você sou eu, tá? Ok? São 20 anos sendo vítima, tá? E 10 anos mostrando. Mais de 10, tá? A gente tá em 2022, são 12 anos mostrando isso daí, tá? E 22 anos sendo vítima.